super maquiadora, seja bem-vinda à nossa segunda aula do workshop Maquiadora Visagista. Neste workshop, eu te convido a se abrir para uma nova forma de você maquiar as suas clientes. Te convido a se abrir para novos níveis profissionais e novos serviços que você pode oferecer. Te convido a entender como a beleza de cada mulher é única e, portanto, a sua forma de maquiá-la também tem que ser. Na nossa aula de hoje, que é a nossa aula 2 de uma sequência de 3 aulas, você vai ver sobre a análise facial. Como aplicar esse conhecimento ajuda a expandir a sua carreira profissional. Então, como eu já mencionei, essa é a aula 2 de uma sequência de 3 aulas. E se você não assistiu a aula 1, aproveite para você assistir, pois ela sairá do ar, assim como essa aula 2 em breve. E também te convido a já se preparar para estar comigo amanhã, que nós liberaremos a terceira aula. E, portanto, para você aproveitar todo esse conteúdo que eu estou disponibilizando gratuitamente e de uma forma muito mais detalhada. Ao final da nossa aula, nós teremos um presente especial para quem estiver participando do nosso workshop. Por isso, fica comigo até o final para você saber o que é. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma parte da análise facial da nossa modelo Camila para entender o que aconteceu na maquiagem que não valorizou a beleza dela. Então, quando a gente fala de uma análise facial completa, nós temos várias etapas, vários detalhes a analisar. Mas aqui na nossa aula ficaria muito extenso. Portanto, eu vou me focar em te explicar detalhadamente, através da análise facial, o que aconteceu que a maquiagem que ela utilizou em um casamento não valorizou a beleza dela, que é essa maquiagem que você vê aqui ao lado. E essa maquiagem foi executada por um maquiador renomado numa cidade em que ela foi em um casamento, ser madrinha de casamento e, portanto, ela criou expectativa, pois era a primeira vez que ela ia ser maquiada, o maquiador era renomado, para um evento importante na vida dela e que ela acabou se frustrando. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos entender o que aconteceu aqui para que você faça uma autoanálise se você está fazendo este tipo de reconhecimento da beleza da sua cliente e que, por vezes, pela falta dele, possa estar cometendo esses erros que esse maquiador também cometeu. Então, neste workshop, você está descobrindo como entender a beleza única de cada mulher, como maquiar com segurança qualquer cliente que se sentar na sua cadeira, como se diferenciar para conquistar mais clientes, como se tornar destaque em 2024 e por que algumas maquiadoras conseguem e outras não. Então, quais são os erros que você pode estar cometendo? E ainda, como transformar suas redes sociais em um verdadeiro imã de clientes para lotar a sua agenda, como aumentar o seu faturamento de forma consistente, oferecendo novos serviços, como ter clientes verdadeiras fãs e que retornam para o atendimento. Tudo isso, mesmo que você tenha poucos seguidores, tenha filhos ou outra atividade que precise se dedicar, que você seja uma completa iniciante ou uma experiente que está desanimada e até pensando em desistir da sua carreira. Eu quero que neste momento você conheça a Gabi e você já tenha acesso a um relato de transformação na carreira dela, para que você saiba que, de fato, esse conhecimento pode então abrir essas oportunidades na sua carreira também. Quando eu me inscrevi no curso Maquiadora Visagista, eu já trabalhava na área há 4 anos e a minha intenção, o meu principal objetivo era trazer um diferencial no meu atendimento para as minhas clientes. O que eu não imaginava é que esse diferencial seria tão grande e que viria de maneira tão rápida. Então as minhas clientes observaram esse diferencial. Hoje eu me sinto muito mais segura, muito mais confiante na hora de fazer um atendimento, porque eu sei não somente as técnicas que eu preciso aplicar, mas em cada cliente que eu tenho que aplicar essa técnica e principalmente o porquê aplicar cada técnica em
determinada cliente. Isso para mim foi assim um divisor de águas na minha carreira, porque essa confiança que a gente sente no atendimento, ela não tem explicação. Né? Durante a pandemia eu fiquei sem trabalhar, sem poder atender, né? Como boa parte das maquiadoras do mundo inteiro, e durante esse período eu elaborei um curso de automaquiagem online. E durante esse curso eu atendi a minha cliente remotamente, não era um curso gravado, porque eu aplicava a técnica visagista na cliente. Então eu ensinava para as minhas clientes, ensino na verdade, como ela tem que se conhecer e qual a melhor técnica para cada cliente. Isso para mim, gente, não tem preço que pague. 100% das minhas clientes saíram do curso satisfeitas. Todas elas me indicam. Hoje, eu não preciso mais entrar em contato com as minhas clientes pedindo indicação. As minhas clientes me indicam e a minha agenda está muito mais preenchida, muito mais cheia do que antes da pandemia com cursos de automaquiagem. Então pode ser que você está assistindo esse nosso workshop pela primeira vez, por isso eu vou fazer uma apresentação breve sobre quem sou eu. Então meu nome é Caroline Daniele, sou maquiadora e consultora visagista, micropigmentadora, fisioterapeuta pós-graduanda em harmonização facial, empreendedora, mentora e escritora. Então, na nossa aula de ontem, que teve como tema o Torne sua maquiagem desejável e navegue pelo Oceano Azul, eu falei um pouco mais sobre mim, sobre a minha carreira profissional, como eu iniciei e cheguei até aqui. Falei sobre o que é o visagismo, precursores do visagismo. Falamos também sobre a estratégia do Oceano Azul, fazendo uma autoanálise aí com as maquiadoras sobre qual é o oceano que você está navegando. Você está navegando no Oceano Vermelho ou no Oceano Azul? Para entender então como que você vai buscar por resultados diferentes ou por vezes, se você não tomar nenhuma decisão, se você não tomar nenhuma medida, como você vai continuar navegando num Oceano Vermelho. E falamos também sobre o estudo de caso do Cirque du Soleil, que saiu do Oceano Vermelho e passou a navegar em um Oceano Azul. Temos aqui exemplo dos comentários da nossa aula 1. Fiquei muito feliz de ver que o conteúdo compartilhado tem aberto a mente de muitas maquiadoras, tem trazido novas perspectivas sobre esse nosso mercado. Na nossa aula 1, nós também falamos sobre o que é o método Visagise, né? Então, o método Visagise aplicado à maquiagem leva em consideração a personalidade, o desejo de imagem, características faciais, a percepção da cliente sobre a própria beleza, para assim te ajudar, você, profissional maquiadora, a criar a melhor maquiagem para a sua cliente. Uma maquiagem não só que valorize os traços dela, mas também que se conecte com a personalidade, o estilo e a percepção que ela tem sobre o próprio rosto. Na nossa aula de ontem eu fiz um alerta e agora eu quero te fazer um novo alerta. Então, é comum quando você começa a buscar pelo conhecimento do visagismo que você encontre algumas abordagens que não necessariamente fazem parte de todas as abordagens de visagismo. Então, ou seja, você pode encontrar associações de visagismo com morfopsicologia, fisiognomonia e frenologia. Então, o meu alerta é: não confunda visagismo com essas abordagens. Então, de uma forma breve, o que essas abordagens elas fazem? Elas buscam fazer leituras sobre a pessoa a partir das suas características externas, ou seja, elas buscam conectar características de comportamento, personalidade a partir da leitura dos traços faciais. Esse tipo de abordagem já foi classificado como uma pseudociência, então não tem embasamento científico. Portanto, eu trago esse alerta a você
porque em muitas situações esse tipo de conhecimento ele é abordado como uma verdade. Qual é a questão quando nós falamos que isso não tem um embasamento científico? É que por não ter esse embasamento, ele não foi testado com resultados positivos. Então ele não teve uma metodologia que foi testada e que pode ser replicada com segurança em qualquer rosto. Dessa forma, então, usar esse tipo de abordagem pode não ser fidedigna e assim gerar muita dúvida ou resultado contraditório. Você, portanto, na prática pode concluir algo sobre alguma cliente que na verdade não é uma realidade. Então, essa é a questão. Quando não se tem um embasamento científico, significa que aquilo não tem uma veracidade com base na ciência. E, portanto, quando você utiliza esse tipo de abordagem, você corre risco de acabar passando por situações frustrantes ou inconvenientes com o cliente, como eu já ouvi vários e vários relatos dizendo que a pessoa é algo que, na verdade, ela não é. Então, aqui fica o meu alerta. Tome cuidado. Você pode encontrar este tipo de abordagem que possui, então, como um nome, não necessariamente o visagismo, mas morfopsicologia, fisiognomonia e frenologia. Dentro do curso Visagismo para Maquiadores, eu falo mais sobre cada uma dessas situações, né? Cada uma dessas abordagens, mostrando então o porquê isso hoje atualmente não é mais utilizado e não tem um embasamento científico. Outra questão é tomar um cuidado que visagismo não é somente uma análise de formato de rosto. Até no método Visagise, nós analisamos um rosto sem necessariamente abordar formato de rosto. Então, esse tipo de abordagem pode gerar dúvida, insegurança. Não sei se você já tentou avaliar o formato do rosto da sua cliente e sentiu insegurança, dúvida, não soube nem como fazer o contorno, porque sim, é comum você não conseguir ter essa clareza e eu vou te explicar por quê. Então, antes de explicar o porquê a análise de formato de rosto pode te deixar insegura, eu quero que você conheça o relato da aluna Thaís. Eu iniciei na minha carreira na maquiagem num período bem delicado. Nesse período eu não tive muitas oportunidades de fazer uma cartela muito extensa de clientes. Mas mesmo assim, eu fazia muitas maquiagens em modelos, em amigas, porque eu sabia que esse momento ia passar e eu precisaria ter o meu portfólio. E nessas maquiagens que eu fazia, eu já sentia um incômodo muito grande de perceber que mesmo quando eu aplicava uma técnica de forma perfeita, eu sentia que o resultado final da maquiagem não valorizava a beleza daquela mulher. E eu sentia também que o visagismo que eu tinha estudado no curso profissional que eu tinha feito não me ajudava em absolutamente nada a resolver isso, porque era uma abordagem que trabalhava muito com formatos de rosto e eu nunca conseguia olhar para um rosto e identificar nele um formato geométrico. Então eu sentia a necessidade muito grande de pesquisar mais sobre isso e de aproveitar esse tempo da pandemia para me profissionalizar, né, e sair disso melhor do que eu entrei. E foi nesse momento que eu encontrei a Carol e o conteúdo da Carol e eu me apaixonei instantaneamente. E eu tinha certeza que era exatamente aquilo que estava me faltando, era exatamente aquele diferencial que estava faltando na minha carreira. E que eu precisaria fazer o curso do VPM em algum momento. Infelizmente, por insegurança, eu deixei passar algumas oportunidades de entrar para algumas turmas do VPM, por não saber como eu ia pagar e arcar com o valor do curso. Mas quando chegou na turma 10, eu tomei uma decisão e eu sabia que eu não podia deixar passar mais aquela oportunidade. Eu entrei para a turma tendo certeza que eu ia pagar o curso com o valor do meu trabalho como maquiadora visagista e foi exatamente assim que aconteceu. Eu comecei a dar cursos de automaquiagem online com análises visagistas, alguns cursos presenciais também. Inclusive, eu tive uma aluna internacional que mora nos Estados Unidos e ela fez questão de fazer o curso presencial comigo de automake numa das passagens dela pelo Brasil. Isso para mim foi um reconhecimento assim
absurdo. Me destaquei muito na minha cidade, porque aqui não tem nenhum maquiador que trabalhe com a abordagem de visagismo que eu trabalho. Então eu tive procura também de maquiadores querendo fazer curso comigo sobre visagismo. E também foi um outro baita reconhecimento para mim. Entrei nessa pandemia uma maquiadora iniciante, inexperiente, sem muitas perspectivas, que não tinha quase nenhuma cliente, quase nenhum faturamento. E eu tô saindo dessa pandemia uma maquiadora muito melhor do que eu era quando eu entrei, com muito mais autoridade, com reconhecimento e que conseguiu faturar mais de R$600 em um único dia, dando cursos de automaquiagem. Então eu saí de um faturamento zero para um faturamento de mais de R$600 em um dia. Então isso para mim não tem preço e esse é o poder de transformação do VPM. Então vamos lá! Quando nós falamos sobre formato de rosto, nós estamos falando sobre a forma, sobre a linha que é formada no contorno externo desse rosto. Dessa forma, nós estamos falando sobre uma imagem que é bidimensional, ou seja, ela possui uma largura e uma altura. Porém, um rosto, ele é tridimensional. Principalmente quando você está fazendo essa análise presencialmente, que você está olhando ali diretamente para o rosto da sua cliente, você está vendo uma imagem tridimensional, que tem largura, altura e profundidade. E quando nós falamos então em uma imagem tridimensional, nós saímos de uma classificação, por exemplo, do quadrado, que é bidimensional, para o cubo, que é tridimensional. Então, dessa forma, uma analogia assim um tanto quanto engraçada é que se nós tivéssemos um rosto quadrado, por ser volume, nós seríamos tipo Bob Esponja. Porque daí nós teríamos que ser um cubo. Ou seja, dessa forma assim um pouco mais engraçada, lúdica, eu quero que você perceba que um rosto humano, ele é muito mais complexo do que simplesmente uma forma. Então, até mesmo esses recursos de reconhecimento facial, eles avaliam vários elementos, vários pontos do rosto, e nós percebemos que esse contorno, ele vai muito além de um círculo, um hexágono, um losango, um retângulo, um quadrado. Ele vai para figuras muito mais complexas, combinações do que seriam formas, por exemplo, né? Então aqui ao lado também a gente vê uma imagem em que nós temos vários detalhes sendo reconhecidos, observados em um rosto humano. Além disso, nós temos uma área cerebral chamada de área fusiforme facial, que é uma área especializada em reconhecimento facial. Aqui nós temos um estudo científico onde foi avaliado quais áreas cerebrais eram ativadas quando nós olhávamos para um rosto e uma casa. E o que se identificou é que essa área fusiforme facial, ela é muito ativada quando é exposta a um rosto. E ela não é tão ativada quando é exposta a um objeto. Então, nós querermos associar rosto a objeto, né? Um rosto a um formato, queira ou não queira, a gente acaba tendo essa dificuldade, porque a nossa área mais ativada, ela é especializada em reconhecimento de rosto, em reconhecimento de uma imagem humana e não de uma imagem objeto. Além disso, quando nós estamos falando sobre artigos científicos, nós temos vários estudos de rastreamento ocular que nos mostram que quando nós olhamos para um rosto, nós focamos muito mais nas áreas centrais desse rosto do que nas extremidades. Este aqui é um estudo que ele foi aplicado e observou-se que os participantes
observavam primeiro a região do olho, depois passavam para o centro do rosto, ponta do nariz e posteriormente para a boca. E olha só, a gente não vê um olhar que percorre tanto o contorno do rosto. Este outro estudo procurou avaliar, através do rastreamento ocular, para onde 2 grupos de pessoas olhavam quando eram expostas a um rosto. O primeiro grupo era profissionais cabeleireiro e maquiador. E o outro grupo eram pessoas comuns, ou seja, pessoas que não tinham essa familiaridade com a busca técnica das características deste rosto, certo? E o que eles observaram é que os profissionais cabeleireiro e maquiadores, eles tendiam a olhar mais para as extremidades e para o centro desse rosto. Enquanto as pessoas leigas, as pessoas em comum, elas olhavam muito mais para o centro do rosto. Então, o centro do nosso rosto é uma região onde nós nos comunicamos, nós expressamos muito de como nós estamos. Então, quando nós estamos frente a uma outra pessoa, através das mímicas, através da forma como nós falamos, da forma como nós nos expressamos no olhar, da forma como nós respiramos, movimentamos o nosso rosto, nós acabamos transmitindo ou segurança, ou por vezes até mesmo insegurança, medo, e assim as pessoas vão entender se elas podem ficar tranquilas, se comunicar, interagir com nós, ou por vezes se é uma pessoa ameaçadora, uma pessoa de quem eu tenho que fugir, certo? Então, através do nosso rosto, a gente interage muito com outras pessoas e dessa forma, então, nós nos comunicamos, expressamos quem nós somos e, portanto, acabamos tendo um olhar muito mais voltado para o centro do que para as extremidades. E aí, então, se no método Visagize a gente não utiliza análise de formato de rosto, o que nós analisamos então? Então, no método Visagize, nós aprendemos quais são as características faciais comuns para um rosto feminino e um masculino, por exemplo. Então, ou seja, nós aprendemos a diferenciação relacionada ao sexo feminino e masculino. E claro, nós vamos entender quais são essas características e vamos analisar o rosto da nossa cliente. Então, exemplo, se eu percebo que a minha cliente tem características masculinas, como sobrancelhas mais volumosas, sobrancelhas mais grossas e próxima ao olho, eu sei que aquela região é uma região forte, que é associada a uma imagem mais masculina. Caso ela busque por uma imagem mais suave, delicada, feminina, eu sei que eu tenho que suavizar essa região da sobrancelha ou não reforçar mais e nem chamar a atenção para aquela região, certo? Então, no visagismo nós temos uma máxima. Quando você não puder suavizar, não reforce aquela característica. Neste exemplo das sobrancelhas, se eu tenho uma sobrancelha que é grossa, que é volumosa, e eu não quero reforçar isso, mas também eu não sei como suavizar, eu cuido para não escurecer essa sobrancelha. Eu cuido para não chamar a atenção para essa sobrancelha. Mesma coisa acontece quando eu tenho uma mandíbula mais larga. A mandíbula mais larga, com ângulos mais retos, é associada a rostos mais masculinos. Então, se eu tenho uma cliente que possui essa característica e ela quer uma imagem mais suave e delicada, eu vou suavizar esse ângulo com contorno
ou vou indicar um cabelo solto para minha cliente que venha um pouco à frente nessa região, neste ângulo, para assim poder ter uma suavização e não fazer um contorno bem marcado na região abaixo da mandíbula, reforçando esse ângulo, certo? Então, sim, nós temos características que são comuns em rostos masculinos e femininos, e por vezes nós vamos ter então essas características presentes nas nossas clientes, e aí nós vamos fazer a escolha de reforçar ou de suavizar, de acordo com o restante da nossa análise facial e o desejo de imagem dela. Outra característica que nós analisamos é a idade que o rosto da nossa cliente transmite. Então nós aprendemos a identificar quais são as características da idade infantil, da idade adulta e da idade senil, ou da idade idosa, né, mais madura. E assim, quando eu olho para as características naturais da minha cliente, eu sei reconhecer quais são os elementos que estão associados a um rosto infantil, a um rosto adulto ou a um rosto mais maduro. E dependendo do desejo de imagem dela, eu vou então reforçar ou suavizar os traços. Vou te dar um exemplo. Eu já tive várias clientes que a queixa era: eu aparento ter uma idade menor do que a minha idade cronológica, do que a minha idade real. E isso me incomoda pessoalmente e profissionalmente. Então, por vezes, já atendi dentistas com este problema, que as pessoas não davam aquele respeito, não tinham um respeito, uma segurança, porque a imagem dela transmitia menos experiência do que o que ela tinha mesmo. Então ela percebia que as pessoas não tratavam ela com tanta confiança no trabalho dela, porque a imagem dela era de uma idade menor do que a idade que ela tinha. Então isso pode atrapalhar profissionalmente. Como eu também já tive relatos de clientes em relação ao seu pessoal. Eu aparento ter uma idade menor do que a idade que de fato eu tenho. E eu percebo que as pessoas não me tratam com tanta experiência como eu tenho. E enfim, então, através dos recursos de maquiagem, por vezes você vai poder indicar uma micropigmentação, uma extensão de cílios, um procedimento, enfim, para suavizar aquela característica de idade que não está condizente com aquilo que ela gostaria de demonstrar através da imagem facial dela. Outro elemento que nós observamos é sobre as expressões faciais naturais da nossa cliente. Então, nós observamos se ela possui características de raiva, nojo, medo, tristeza, surpresa, alegria, porque às vezes ela demonstra algo que ela não está sentindo de verdade. Vou te dar um exemplo aqui comum na queixa relacionada a expressões faciais. Um olhar mais triste, uma boca mais triste, então uma expressão facial de tristeza, quando na verdade a cliente não está triste. Outra queixa: as pessoas acham que eu estou sempre brava, as pessoas me acham mais sisuda, às vezes até perguntam: você tá brava? Ou falam: depois que eu te conheci, eu vi que você é legal. Antes eu achava que você era brava. Mas por quê? Porque a expressão natural de sobrancelha, olhos e boca, principalmente, trazem essa expressão mencionada. E aí, com ajuste, seja design de sobrancelhas, a forma adequada de maquiar essa sobrancelha, esse olho, essa boca, a gente consegue então suavizar essa expressão, até por vezes mudar completamente essa expressão. Então, nós analisamos a expressão facial da nossa cliente. Outros elementos que analisamos é simetria e proporção. Então, quando nós falamos sobre proporção facial, nós estamos falando sobre uma análise de comparação de medidas. Então, de uma forma breve,
Como que nós classificamos se uma pessoa é alta ou baixa? Concorda comigo que é quando nós, além de termos uma medida, nós comparamos essa medida com outra medida? Então, exemplo, como que eu falo se eu sou alta ou baixa? Eu tenho a minha metragem, eu tenho a minha medida e eu comparo essa minha medida, seja com medidas de outras mulheres ou de homens, por exemplo. Então, eu tenho 1,71 m. 1,71 m para a média geral das mulheres é uma medida grande. Então, eu tenho uma altura maior do que a média da brasileira em comprimento, certo? Então, eu sou considerada uma mulher alta. Porque além de eu ter a medida, que eu já te falei, 1,71 m, eu comparei essa medida com a medida média das mulheres brasileiras, certo? Agora, quando eu pego a minha medida e comparo com a média da medida dos homens brasileiros, eu sou mais baixa, porque a média é mais alta entre os homens brasileiros. Então, você percebe que além de ter a medida, eu estou comparando com um grupo. Então, quando nós falamos de proporção facial, lembra sempre desse exemplo. É uma medida que é comparada com outra medida. Então, quando nós falamos de uma análise de proporção facial, nós vamos entender as medidas do rosto da nossa cliente. Então, nós vamos medir a largura do olho, a distância entre os olhos, a largura do nariz, a largura da boca. E nós vamos buscar o esperado para o rosto dela que esteja associado a um rosto feminino, adulto em geral, né? Em geral, as nossas clientes, elas gostam de ter um rosto adulto jovem, não um adulto maduro ou senil, tá? Um idoso. Em geral, elas querem parecer jovens, mas dentro de uma idade adulta, certo? E, portanto, nós vamos analisar as medidas faciais encontradas no próprio rosto da cliente. Então, é muito comum falar assim, o visagismo quer enquadrar todo mundo no mesmo formato de rosto, na mesma fórmula. E não, nós analisamos individualmente o rosto de cada cliente. Então, nós analisamos a medida da largura do olho e comparamos com a distância entre os olhos. Comparamos com a largura do nariz. Fazemos uma análise matemática para entender a largura do rosto. E assim nós vamos fazendo todas as etapas de proporção e medidas faciais. Inclusive, nós podemos fazer isso presencialmente com as nossas clientes através do uso do paquímetro, que pode ser um digital, analógico, e nós podemos fazer também através da análise online. Então, quando a cliente manda uma foto, a gente faz essa análise tranquilamente de proporção. Outra análise, então, que nós fazemos é a análise de simetria. O que significa isso? Quando nós falamos de simetria, nós também vamos comparar. Porém, nós vamos encontrar o centro do rosto e nós vamos comparar, por exemplo, um lado com o outro. Então, rostos mais simétricos, eles estão relacionados a um lado ser o mais igual possível do outro lado, certo? Então, a ciência traz que imagens de proporção com maior proporção e menor assimetria, a gente já vai entender isso, tornam um rosto mais belo. Por isso que a gente avalia proporção e simetria no rosto da nossa cliente. Claro que com a maquiagem, nós também vamos buscar por mais proporção e simetria. Então, ninguém é 100% perfeito, não é essa a questão. A questão é, como eu falei lá na nossa aula 1, a maquiagem, ela reforça os traços do rosto. Então, nós precisamos ter sabedoria
para fazer as escolhas de cílios, delineado, sombra, contorno, base, pontos de iluminação, enfim. Por isso a gente precisa avaliar o rosto para daí fazer a maquiagem. Então, quando nós falamos de simetria, lembre-se de uma imagem espelhada. Então, o que eu tenho aqui, eu observo como um espelho do outro lado. E a ciência nos mostra que determinados elementos acabam reforçando assimetrias, como, por exemplo, o envelhecimento, ele reforça assimetrias. Além disso, tabagismo, então pessoas que fumam. Quando você dorme de barriga para baixo, você tende, com o passar dos anos, a aumentar as assimetrias. E assim, nós temos essa associação de menor assimetria com rostos mais jovens e saudáveis. Inclusive, nós seres humanos, nós somos assimétricos. Quando a gente coloca o A na frente, significa não. Então, nós, seres humanos, somos não simétricos, tá? Só que foi como eu mencionei. A gente ter uma assimetria reduzida está associada, então, a uma fase mais jovem, né? Então, um rosto mais jovem e a hábitos mais saudáveis, hábitos de vida mais saudáveis, a mais saúde, certo? E aí, portanto, sempre quando eu começo uma consultoria, eu falo para minha cliente, olha, nós seres humanos sempre vamos ter um lado um pouco diferente do outro. Nós vamos ter questões de proporção. Quando se trata de usar a maquiagem, nós vamos, através deste conhecimento visagista detalhado, entender as características naturais do rosto para saber como usar a maquiagem como sendo um recurso que faz uma imagem mais bonita, mais jovem, alinhada à expectativa e não ao contrário. Então, como nós sabemos que a maquiagem ela tem um poder de reforçar, de suavizar, de valorizar os traços, nós analisamos detalhadamente esse rosto para saber como utilizar esse recurso da maquiagem para criar uma imagem facial estratégica, tá? Então, portanto, fique tranquila. Quando nós formos conversando, você vai ver que tem algumas diferenças, mas isso é normal, todo mundo tem. A questão é como nós vamos utilizar os recursos de maquiagem para alcançar a imagem que você deseja, certo? Então, não é para sua cliente ficar se sentindo mal, nada dessa história, tá? Por isso a gente faz esse alinhamento no início da consultoria ou no início do curso. Outra questão importante. Toda vez que eu vou falar sobre alguma questão ali do rosto da minha cliente, eu coloco como um detalhe. Então, exemplo, eu não falo para minha cliente, você tem um rosto mais envelhecido, por exemplo. Não, eu falo, olha, você tá vendo aqui nessa região aqui do seu olho? Então, você consegue perceber que ele fica um pouquinho para baixo? Essa é uma característica natural que vai acontecendo com o passar dos anos e que, como você está relatando que você quer trazer mais jovialidade, nós podemos então suavizar um pouco essa característica utilizando uma sombra, utilizando uns cílios, um delineado, aí vai depender do que você vai colocar. Mas a questão é que você vai colocar como um pequeno detalhe, certo? Mas um detalhe que você, profissional treinada, está observando e que vai levar em consideração para definir a melhor maquiagem para a beleza de cada rosto, certo? Então, lembre-se sempre dessas duas questões. Alinhamento de expectativa com a cliente quando você for falar sobre a beleza dela. Então, que todo mundo tem um lado diferente do outro, que a maquiagem reforça os traços e que, portanto, você é treinada
para fazer esse tipo de análise e a escolha adequada para a maquiagem de cada mulher, e que você vai utilizar diminutivos, como detalhes, certo? Você não vai ficar dando ênfase quando você precisar falar. E até uma questão importante, quando você vai para um atendimento, você não precisa ficar explicando sobre o rosto da sua cliente. Não, no atendimento você vai analisar o rosto dela para você saber quais são as escolhas que você vai fazer. Claro que você pode conversar, tirar dúvida, explicar quais são as suas sugestões para ela. Mas você não vai ficar falando, é porque você tem os olhos próximos, a boca não sei o quê, porque a sua testa é mais larga que... Não, você não vai. Você vai ter esse conhecimento e você vai definir o contorno. O que você vai conversar com uma cliente de atendimento é qual é o evento que ela vai, o horário, o que ela está pensando para o cabelo, para a maquiagem. Então, você vai conversar essas questões gerais, ok? Então, agora nós vamos para a nossa análise facial na prática, a análise da nossa modelo Camila. Então, como eu já mencionei, a Camila é quem nós iremos analisar e através da nossa análise nós iremos entender o que aconteceu nessa maquiagem que não valorizou a beleza dela e que essa foi uma experiência que ela passou então em um dia em que ela foi em um casamento. A maquiagem que você vê que ela está com o cabelo solto foi exatamente a maquiagem que foi feita pelo profissional no dia do casamento. A maquiagem que você vê com ela de cabelo preso é a maquiagem que eu reproduzi para explicar o que aconteceu aqui, né? Então, nós vamos fazer um estudo de caso para entender, então, o que não valorizou a beleza da Camila. Então, nós vamos começar utilizando o recurso do Sketchbook, que é um aplicativo que você pode usar no seu celular Android, iPhone, enfim, iOS, né? E aí, portanto, a gente vai começar colocando a imagem sem maquiagem. Então, quando nós fazemos uma análise facial, nós não deixamos essa cliente maquiada. Essa foto, ela é feita de frente, com o rosto relaxado, ou seja, sem expressões faciais e com o cabelo levantado, para que toda a estrutura facial da minha cliente, ela fique exposta. Então, olha só, eu percebo todo o contorno, todos os detalhes de sobrancelha, enfim. Então, a gente precisa que o cabelo dela não cubra nenhuma parte do rosto, ok? O celular ou a câmera que vai fotografar o rosto precisa estar no mesmo nível do rosto, então não pode estar para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro, nem rodado, nem inclinado, nada. Esse celular tem que estar reto, de preferência a uma distância de 1 metro a 1,5 metros. E aí, claro, depois a gente aproxima, como eu fiz aqui, né? O foco, ele é principalmente no rosto da cliente. Então, eu aproximei aqui para fazer a análise detalhada. Nós não precisamos de uma imagem com uma mega qualidade. O que nós precisamos é de uma imagem que a gente consiga visualizar. Então, inclusive, vai aqui uma informação. É importante que a luz venha de frente e não de cima. Então, quando a sua cliente for fazer lá na casa dela, se ela não tiver uma luz artificial, que ela faça essa foto durante o dia de frente para uma janela, para que a luz venha por inteiro no rosto dela. Se ela fizer uma foto embaixo da luz ambiente, vai gerar sombra nas características faciais dela, como por exemplo olhos aqui abaixo da mandíbula, e aí você pode ficar em dúvida na hora em que você for fazer a sua análise, certo? De preferência também um fundo neutro, tá? Mas isso não influencia tanto assim, ok? É mais para facilitar a sua análise. E o rosto dela também, como eu já falei, vou reforçar, ele precisa estar de frente, não pode estar de lado, tá? Então, assim, tem que visualizar as duas orelhas da mesma forma, a não ser que uma orelha seja um pouquinho mais aberta que outra, tá? Isso pode acontecer. Mas o que você precisa é uma imagem adequada de frente, sem expressão, sem maquiagem, com o cabelo levantado, ok?
Muito bem, e aí então nós trazemos essa imagem aqui para nós começarmos a avaliar o rosto dela. Então, como no caso dela nós temos algo que não valorizou a região do olhar, nós vamos entender mais através dessa nossa análise o olhar da Camila, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, alinhado. Aqui em cima a gente tem um recurso de uma régua que a gente pode colocar aqui, ó, no centro do rosto, né? Ali dos olhos e fazendo a movimentação até nós chegarmos nesse posicionamento aqui, ó, retinho. Você pode avaliar a ponta da orelha, tá? Então, veja só aqui, ó, ponta da orelha e o centro da pupila. Então, ó, vou tirar o recurso. Quando você observa a linha, você vê que então ficou uma linha reta. E aí, você apaga essa linha, ok? E aí, então, nós vamos começar, neste momento, delimitando cada uma das regiões de sobrancelhas e olhos, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, a utilização deste recurso aqui em cima, que é um recurso de simetria, para começar a avaliar as características. Então, para encontrar o centro do rosto, nós também temos recursos diferentes. Eu vou passar para você aqui qual é o recurso que nós iremos utilizar, mas dentro do curso eu explico quais são as diferentes possibilidades. Aqui nós vamos utilizar o recurso relacionado ao centro da boca dela. Então, quando nós começarmos a desenhar o contorno de um lado, perceba que vai fazer o contorno do outro lado espelhado automaticamente, ó. Então, vou lá. Perfeito. Lembrando vocês que esse tipo de desenho, esse tipo de recurso, você pode fazer também em outros aplicativos, tá? Ibis Paint, Canva, certo? E aí, então, nós percebemos que a sobrancelha tem uma leve diferença de um lado para o outro. Agora, nós vamos delimitar a região de pálpebra fixa. Primeiro ponto a analisar na pálpebra fixa é em relação ao tamanho dessa pálpebra fixa. Então, olha só, vou desenhar aqui, chego aqui até o côncavo, faço a curva e conecto com a região de sobrancelha. Então, observe que deste lado de cá... Opa! Eu esqueci que eu tô com o espelhado. Vou tirar o recurso espelhado. Observe que deste lado de cá, o côncavo, ele está ficando mais acima do que realmente é, certo? Olha lá, eu vou deletar, veja. O côncavo deste lado, ele fica um pouquinho mais abaixo e lá fica mais acima, certo? Então, a gente tem uma pequena diferença entre um lado e o outro. Então, em relação ao tamanho da pálpebra fixa, nós avaliamos conforme o tamanho da íris. Então, eu faço a análise desta medida aqui, ó, e comparo com esta medida aqui. Então, quando nós vamos pegar essa medida, eu posso pura e simplesmente pegar uma régua ou um paquímetro e medir aqui na tela do iPad, do celular, do computador e jogar para cima. Então, eu meço essa bolinha da minha íris e depois meço esse maior espaço da minha pálpebra fixa e eu comparo. Então, vamos lá. Pegando o meu paquímetro aqui, eu observo que ela tem aproximadamente 0,9 centímetros. E quando eu jogo lá para a pálpebra fixa no espaço maior,
ela tem também mais ou menos essa medida, ou seja, ela tem uma pálpebra fixa que nós classificamos como grande. Aqui nós vamos poder então utilizar pincéis mais fofos, mais de uma tonalidade no côncavo, né? Então posso usar 2 tons de marrom para esfumar este côncavo, certo? Então eu já vou treinando meu olhar para analisar o espaço e o que eu vou utilizar como recurso, certo? Outro elemento que nós observamos na pálpebra fixa ainda, que é essa que não movimenta quando a gente pisca, é em relação à flacidez ou sobreposição, ou seja, que ela esconde a pálpebra móvel. Então, nós observamos que quase não esconde, ela quase não tem flacidez, tá? Então, esses são 2 pontos que nós analisamos no olhar dela. O próximo elemento que nós iremos avaliar é em relação ao tamanho da pálpebra móvel. Então, olha só, nós estamos aqui com o nosso recurso de encontro do eixo do rosto. E olha só, nós vamos começar lá em cima, ó. Nós vamos começar lá em cima na marcação. Venho até aqui na linha e faço a curvinha. Olha só. Você percebe que deste lado a marcação do côncavo ficaria um pouquinho mais para cima? Você percebe que deste lado, ó, o côncavo ficaria um pouquinho mais para cá, mas ele tá com um espaço. Você percebe que aqui deste lado, então, a gente tem um espaço de pálpebra móvel menor do que deste lado de cá, certo? Começamos a perceber alguns detalhes aí que são diferentes de um lado para o outro em relação ao tamanho da pálpebra móvel. Olha só, quando eu tiro esse recurso, observe que aqui, ó, observe que aqui, ó, o côncavo fica mais para cima e fica um bom espaço de pálpebra. Aqui, a marcação de côncavo fica um pouquinho mais para baixo, ó. Então, parece que a pálpebra dela é um pouco menor. Essa que é a pálpebra móvel que movimenta quando a gente pisca. Certo? Muito bem. Agora, nós vamos falar sobre o tamanho da abertura do olho. Então, vou pegar aqui uma outra cor. E nós vamos desenhar novamente. Olha só, vou fazendo o desenho aqui, ó. E tanã! Consegue perceber como deste lado aqui, ó, ele vem bem mais para baixo? Ou seja, este olho de cá, ele é menor do que esse outro aqui, certo? Então, nós temos uma diferença de tamanho de olhos. Olha só, vou fazer aqui, ó, novamente. Vou colocar o eixo. E agora eu vou me guiar por este lado de cá, ó. Em cima e embaixo. Consegue perceber como deste lado invade aqui, ó? Ou seja, deste lado nós temos uma pálpebra maior e um olho menor. Enquanto deste lado nós temos uma pálpebra menor e um olho maior, certo? Então, dependendo da forma como é feita a maquiagem, a gente acaba reforçando essa característica. Olha aqui, ó, nesse caso. Olha o que aconteceu aqui nessa maquiagem. Tá vendo como ficou mais evidente esse espaço
maior de pálpebra quando comparado a esse? Consegue perceber aqui, ó, tamanho do olho de um lado, tamanho do olho do outro, certo? Então, nós temos maquiagem que reforçou essa assimetria do olho da Camila. Voltamos aqui então. Agora nós vamos falar sobre a exposição da linha d'água inferior do olho dela. Então, quando nós avaliamos a exposição da linha d'água, nós percebemos que o cantinho externo do olho da Camila, essa parte aqui, ó, fica levemente mais para baixo do que o canto interno. Olha só, essa linha aqui, ó, ela fica mais para baixo do que o canto interno. E assim, a gente acaba tendo uma impressão que esse olhar é levemente mais triste. Nós chamamos de linha d'água mais exposta no canto externo. E assim, quando nós utilizamos uma sombra clara por dentro do olho, né? Então, aqui, ó, quando eu aplico um lápis claro por dentro do olho, nessa linha d'água, e um lápis escuro por fora do olho, ó, vou colocar aqui, ó. Faço esse contorno, eu aumento o destaque para essa região externa levemente mais caída, deixando um olhar triste. Essa foi uma queixa muito forte que a Camila trouxe em relação à maquiagem dela. Ela até mandou para mim: Carol, eu fiquei com um olhar triste, que eu não tenho esse olhar. Então, ou seja, reforçou uma característica no olhar dela que, assim, não é que ela não tem, ela até tem essa exposição, só que ela não tinha percebido e ficou ainda mais evidente. Então, às vezes a cliente pode falar: ah, eu não tenho isso e a maquiadora me deixou assim. Não é que ela não tem, é que as cores naturais do rosto dela não reforçam essa característica. Mas quando você usa os recursos de maquiagem, essa característica fica mais destacada. Próximo ponto que nós iremos analisar será a largura do olho e a distância entre os olhos. Então vamos lá. Quando nós falamos de largura do olho, nós estamos falando desta medida que vem desde o cantinho interno até a região em que a linha d'água inferior se conecta com a linha d'água superior. Então, essa vai ser a largura do olho dela. O esperado é que os dois olhos tenham larguras iguais e que seja igual a largura da distância entre os olhos à largura do nariz. Claro que assim, quando a gente fala de análise de proporção, a gente vai analisar várias coisas. É bem aprofundado, tá? Mas eu vou fazer aqui de uma forma rápida. Olha só, nós temos aqui aproximadamente 2,5 de um lado e 2,5 do outro. Então, a largura dos olhos está igual dos dois lados. Peraí, deixa eu só tirar o eixo aqui. Ó, está igual dos dois lados, 2,5 centímetros, tá? Porém, quando eu vou analisar a distância entre os olhos, ela possui 3 centímetros, que é outra análise que a gente faz, tá? E aí, portanto, a gente pode até pensar: ah, a Camila tem olhos distantes. Mas quando eu olho aqui, ó, a medida é compatível, inclusive, com a largura do nariz e compatível também com o tamanho da largura da boca para a proporção esperada, que é 4,5. Então, ou seja, a distância entre os olhos dela não é aumentada. O que ela tem são larguras de olhos
menor. Então, quando a gente vai fazer a maquiagem dela, a gente pode trabalhar puxando a maquiagem levemente mais para fora. Então, seja com um delineado, por exemplo, olha só, fazendo este efeito aqui e levantando o olhar dela, ao mesmo tempo que nós vamos dar uma impressão de uma largura aumentada, ok? A gente faz sempre uma análise aprofundada de proporção, mas aqui, como o nosso tempo é escasso, eu estou então direcionando, né, te explicando que não é que a distância entre os olhos dela é maior, mas sim que os olhos dela possuem uma largura levemente menor, tá? E aí, então, a gente analisou a distância entre os olhos também. Outro recurso que a gente avalia é a profundidade, só que a profundidade a gente avalia com a imagem de perfil, então nessa aula a gente não vai entrar nesta situação, tá? Mas a Camila possui uma profundidade padrão, ok? E aí, assim, a gente fez a análise das características do olhar dela. Quando nós avaliamos, então, aqui a maquiagem que não valorizou a beleza dela, pra gente já ficou muito mais claro, né? Então, o fato dela estar com uma maquiagem mais clara em toda essa região da pálpebra móvel, junto com um côncavo mais escuro, gerando esse contraste, né? Ou seja, essa diferença de cor entre o côncavo escuro e a pálpebra móvel clara, cintilante. Perceba como destacou a assimetria dos olhos dela, né? Essa diferença que ela tem entre um lado e outro. Veja que aqui, ó, deste lado, essa cor mais escurinha, ela escondeu um pouco a pálpebra. Não deixou tão exposta essa região. E aí, portanto, nós vemos suave a pálpebra móvel deste lado quando comparado com este lado. Outro ponto importante que não valorizou a beleza dela foi a questão dos cílios postiços utilizados. A gente observa, olha só, os cílios postiço utilizado, ele foi mais reto, deixando então uma aparência no cantinho externo de olho caído, ok? Então a gente tem que procurar uns cílios que curve, que levante o olhar, principalmente no cantinho externo. E aí, outro elemento foi esse contraste entre a linha d'água mais exposta de um lado e do outro no cantinho externo, com o contraste da cor escura que foi aplicada aqui por fora, deixando então um olhar mais caidinho, um olhar mais triste. Quando você olha para Camila, você vê esse olhar levemente mais triste. Então, não é para qualquer cliente que a gente vai indicar o lápis claro na linha d'água, esse contorno externo mais escuro. A gente tem que avaliar, tem que entender a característica. E observe que na sobrancelha a gente teve uma melhora da assimetria quando falamos desse ponto alto, que era o ponto que estava com mais assimetria, certo? Então, essa sobrancelha aqui, ó, ela foi levemente descida. E aí, então, quando a gente compara as duas maquiagens, veja só, a que desvalorizou, que foi essa, com a que valorizou. Claro que assim, né, gente, a gente pode fazer várias escolhas de intensidade, mas a questão é que eu falei já anteriormente, se você não vai suavizar uma aparência de assimetria, como foi o caso dessa maquiagem, não reforce a aparência da assimetria como aconteceu aqui.
Então, neste sentido, perceba que essa maquiagem aqui, com as escolhas adequadas, de tons, de contraste, de cílios, de delineado, neste lado aqui eu fiz um truque bem especial. A gente teve uma suavização da maquiagem, tá? Dessa assimetria, desculpa. Então, o que nós vamos ter na nossa aula de amanhã? Eu vou explicar o que é que eu fiz, quais foram os truques que eu utilizei nessa maquiagem para suavizar a assimetria dos olhos dela. E vou te mostrar como que você vai fazer o desenho, passo a passo, do desenho dessa maquiagem gráfica, que você vai poder entregar em uma consultoria visagista ou até mesmo em um curso de automaquiagem em que a sua cliente queira ou a análise facial ou a consultoria visagista completa. Certo? Então, na aula de amanhã, eu vou te explicar o que eu fiz aqui para valorizar a beleza dela, quais foram os truques desenhando o passo a passo dessa maquiagem, tá bom? E aí, como que você pode aplicar esse conhecimento? Então, você pode aplicá-lo em atendimentos, como eu já mencionei, claro que você não vai ficar falando para sua cliente sobre as características faciais dela, mas quando você, então, conhece sobre a análise facial, você consegue ter essa clareza do que fazer e do que não fazer para cada cliente. Você consegue aplicar em pacotes de noivas, em que você pode oferecer a consultoria visagista para noivas, específica para o grande dia delas, levando em consideração o que elas vão usar, as escolhas delas. Pode aplicar em cursos de automaquiagem online ou presenciais. Então, você vai preparar esse material anteriormente na sua casa e você vai levar para o curso, podendo então trazer a clareza para sua cliente do que vai ser feito na maquiagem dela para valorizar e se conectar com personalidade, estilo, desejo de imagem, percepção facial. Você pode aplicar em cursos profissionais online ou presenciais, em consultorias visagistas online ou presenciais também. Então você vai poder trabalhar da sua casa, usando a internet para outras cidades, outros estados, outros países, assim como várias e várias alunas minhas. Então é ampliar a sua oportunidade de trabalho. Não significa que você não vai mais atender, significa que você vai poder escolher quando que eu vou trabalhar. Se eu não tiver atendimento de cliente nesse final de semana, como que eu posso ganhar como maquiadora? Então é prestando consultoria visagista, é ministrando cursos de automaquiagem, por exemplo, certo? Então é abrindo o leque de oportunidades dentro do mundo da maquiagem. Você também pode utilizar esse conhecimento na área de sobrancelhas. E aqui a gente vai ter um presente muito especial para as nossas alunas desta turma. Eu sou micropigmentadora, como eu já comentei, e sim, entender sobre o rosto da minha cliente, fazer uma análise facial, me ajuda a ter mais clareza de qual é o melhor design de sobrancelhas para cada cliente. E aí, tudo isso faz parte do método Visagize. E quando a gente fala de método Visagize, eu quero que você conheça o que a Dani, que mora em outro país, lá na Austrália, compartilhou sobre a experiência dela. Eu sou maquiadora aqui na Austrália e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o curso de visagismo da Carol Daniele, que eu estou fazendo com muito orgulho. Esse curso não só fez total diferença, como pode fazer total diferença para você também, que está pensando em fazer esse curso. Eu acho que hoje em dia tem tantos profissionais, tantas técnicas maravilhosas, só que não basta mais hoje em dia a gente ficar pensando numa técnica, ficar pensando em que paleta nós vamos comprar, se a gente não tem nada que suporta essa nossa escolha de proporcionar para as nossas clientes o melhor atendimento, um atendimento mais diferenciado, atendimento individualizado. E mais do que isso também é ter um conhecimento por trás do que a gente está fazendo, por que a gente escolhe aquela técnica, por que a gente pode aconselhar
da melhor maneira as nossas clientes, e tudo isso que vai nos dar esse embasamento é uma sabedoria, é um conhecimento visagista. E se vocês ficarem atentas no mercado hoje em dia, todos os melhores profissionais estão começando a se dar conta de que isso é imprescindível no nosso mercado hoje em dia. A gente não pode mais ficar pensando só para fora, a gente tem que se olhar para dentro e olhar para dentro da nossa cliente e poder conquistá-la e poder fazer essas escolhas da melhor forma possível, tendo um embasamento, um conhecimento que só o curso de visagismo vai poder nos proporcionar. E eu não tenho como dizer que tem outro jeito a não ser estudando para valer, praticando os conhecimentos e escolhendo muito bem de onde vão vir esses conhecimentos. O curso da Carol, ele tem um diferencial que ela é fisioterapeuta, então ela tem um conhecimento muito por trás de fisiologia, outras coisas que não é só simplesmente ela começou a maquiar um dia. E sim, ela foi maquiadora há muitos anos, ainda maquia também, mas eu acho que tudo isso se uniu para ela fazer as melhores escolhas para o que tem dentro desse curso e para ser uma coisa muito direcionada a nós maquiadoras. E é isso que a gente precisa, porque ninguém tem tempo de ficar estudando meses e meses sem ter um conteúdo direcionado para maquiadora. Então é isso que esse curso nos proporciona. Então é essencial você ter um diferencial. A gente já falou na nossa primeira aula sobre você ter diferencial, sobre aumentar a percepção de valor, você poder cobrar mais, poder baixar os seus custos, ter uma lucratividade maior, poder se destacar. Então isso é uma realidade vivida por muitas e muitas maquiadoras. Então não é só sobre segurança, mas sim sobre você ter novas oportunidades. E como eu já mencionei, nós vamos abrir as inscrições da turma 22 do curso Visagismo para Maquiadores, que é a minha formação completa, seja você uma maquiadora iniciante ou experiente, em visagismo na maquiagem. A abertura das inscrições vai acontecer nessa quinta-feira, 16 de maio, às 8 horas da manhã. Um dos presentes será o curso Mestre em Auto Make Visagista. Então você vai receber um bônus onde você vai aprender quais são os conteúdos, as ações que você pode fazer para você conquistar as suas alunas de automaquiagem e como que você vai aplicar o conhecimento visagista nos seus cursos individuais, em grupo, presenciais ou online também. Quem se inscrever no primeiro lote, ou seja, conseguir garantir a sua vaga de lote 1, terá R$700 de desconto. Então você tem que se preparar para conseguir garantir a sua vaga com desconto especial. As 5 primeiras inscritas vão ganhar um paquímetro digital personalizado e a plaquinha personalizada. O que é isso? Então, o paquímetro vai ser um instrumento que você vai utilizar para medir o rosto das suas clientes e a plaquinha é para você então colocar os produtos na hora em que você for maquiar as suas clientes, sempre tendo mais cuidado, né, a biossegurança com o seu atendimento. Então as 5 primeiras inscritas vão ganhar na sua casa um paquímetro digital personalizado e a plaquinha. E isso se você for do Brasil. Se você não for do Brasil, aí a gente conversa. Mas se você morar no Brasil, você vai ganhar direto na sua casa esses presentes. Além disso, essa turma terá um presente de 12 sessões de mentoria comigo. Ou seja, vocês estarão durante um ano, uma vez por mês, pelo Zoom comigo para tirar as dúvidas de maquiagem, de visagismo, da carreira profissional, ou seja, eu estarei ali te ajudando a fazer a sua carreira profissional acontecer. Eu estou no mercado da maquiagem desde 2008. Já são anos e anos no mercado, né? Então são 16 anos que eu estou no mercado. Eu já alcancei resultados muito bons, quero alcançar ainda maiores, mas eu sei que eu tenho muito a compartilhar, muita experiência a compartilhar. Por isso, meu desejo é que você aproveite ao máximo todo esse conhecimento que eu tenho para poder
te ajudar a ir para os próximos níveis, tá? Além disso, para quem se inscrever então nessa turma, com um período limitado, lembrando vocês, você vai ganhar o curso Consultora Visagista. Então, o que vai ser esse curso? Assim como lá para você ministrar curso de automaquiagem, você vai ganhar como prospectar as suas clientes, como vender para elas e como aplicar a consultoria, aqui você vai aplicar, vai aprender todo esse passo a passo de venda, prospecção, fechamento da consultoria visagista e todo o passo a passo de execução da consultoria. Carol, mas eu não aprendo a consultoria no VPM? Sim, você aprende no VPM. Mas aqui dentro deste curso eu vou te mostrar com mais detalhes como que você vai ter o template para você então rapidamente fazer as suas consultorias, tá? Então aqui dentro desse curso é mais aprofundado e você recebe os templates prontos para você fazer de forma digital, de forma online, tá? Outro presente especial que você vai ganhar é o curso Encantando Noivas. Então, assim como você vai ter todo o passo a passo dentro do curso de automaquiagem e dentro da consultoria visagista, aqui você vai aprender todo o passo a passo de conquista, prospecção de noivas e como aplicar detalhadamente a consultoria visagista para noivas. Ou seja, você está percebendo que não é só um curso que você vai ganhar. Você vai levar o VPM e outros vários cursos. Calma, que eu tenho mais para te trazer de presente. Mas enfim, você vai poder escolher aonde você quer se destacar. Você vai poder escolher qual vai ser a área de atuação que você vai dedicar o seu tempo para você fazer acontecer, certo? E aí, portanto, vou revelar só até aqui. Na nossa aula de amanhã eu falo quais são os outros presentes que você pode ganhar. Mas eu já te convido a participar da nossa comunidade VIP, onde as inscrições vão abrir às 7 horas da manhã. Então, se você quer garantir o seu curso Mestre em Automake Visagista, você precisa estar dentro da comunidade VIP, que não é a comunidade do nosso workshop. Pois lá você terá a oportunidade de fazer sua inscrição das 7 às 8. Inclusive, terá a oportunidade de ganhar o seu paquímetro digital personalizado. Então, essa comunidade, você vai receber o link antes e vai poder concorrer e garantir presentes especiais. Por isso, fica atenta ao link para você entrar na nossa comunidade VIP do WhatsApp. E na nossa aula de amanhã, então eu vou fazer o passo a passo da orientação da maquiagem personalizada para a beleza única de cada cliente. Nós vamos falar então sobre o passo a passo da maquiagem que valorizou a beleza da Camila. Lembrando você então de você utilizar nossa hashtag Destaque 2024 nas suas publicações, seus stories, que nós estamos em uma sequência de aulas. Se você não assistiu a nossa aula de ontem, assista, esteja comigo na nossa aula de amanhã. E se você quer ganhar o presente, o PDF da nossa aula de hoje, comenta aqui neste post para você então receber no seu direct o PDF dessa nossa aula, tá bom? Então eu espero o seu comentário, você falando como você já está visualizando sua carreira, como foi participar dessa nossa aula 2, se você já aprendeu mais detalhes aí da análise facial, como utilizar os recursos de maquiagem, e nós nos vemos na nossa aula de amanhã, certo? Obrigada pela sua presença, um beijo grande, fica com Deus e até mais. Tchau!